A gente teve alguns probleminhas técnicos, mas já vamos dar início ao nosso culto de quarta-feira. Muito bem, eu estava vendo que essa semana deu um tempinho melhor, deu um tempo bom para lavar roupas, e aí, aqui já lavaram as roupas de vocês, deixaram tudo em dia em casa lá, como é que foi? Legal, né, gente? Só que hoje voltou a chover, e aí já sujou tudo de novo, né? Por um certo tempo, eu usava um detergente para lavar as roupas, e aí eu troquei o detergente por um outro mais em conta, né? E aí eu achava que lavava, mas aí eu comecei a notar que algumas partes da camisa não lavava bem, e aí eu acabei trocando de novo para ver se, né, resolvia isso. Quando a gente tem essa questão toda de lavar roupas e tal, a gente tem as coisas que a gente suja e tal, e a gente fica com a sensação de roupa limpa, né? A gente bota como é que chama aquilo? Aquele que dá o cheirinho, que é o nome daquilo lá? Amaciante, né? Bota um amaciante, e aí fica com um cheirinho bom, e a gente diz assim, tá limpinha essa roupa, né? E a gente fica contente, né? É um cheirinho bom, né? Mas eu queria trazer para vocês um texto da meditação de Apocalipse 22, verso 11. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras para que lhes assista à direita a árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aqui, lavem as suas vestiduras, né? Com o quê? Com o sangue do Cordeiro, né? Com o sangue de Cristo. Então, por mais que a gente ache, né, que a gente, nessa vida, a gente faz coisas boas, a gente faz nossa parte, nós temos que lavar nossas vestiduras mesmo, com o sangue do Cordeiro, aceitar o sangue do Cordeiro, aceitar todas as suas instruções, viver como Ele nos ensina, e com isso, com essa fé, né, renovar nossas forças a cada dia com o batismo do Espírito Santo. Então, que nós não nos esqueçamos que, apesar de nós termos nossas roupas limpas, nós temos realmente a alma limpa, com o sangue de Jesus, né? É com essa abertura aqui que eu quero convidar vocês a uma palavra de oração nesse momento. Grandioso Pai Celeste, graças te damos, Senhor, porque mais uma vez podemos refletir na Tua Palavra. Dá-nos, Senhor, a Tua bênção sobre esse culto. Dá-nos, Senhor, a Tua bênção também sobre as pessoas que vêm nos assistir pela internet. Senhor, te pedimos que nos conduza, nos oriente, esteja com cada um de nós. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Convido o Eric aqui para nos ajudar no louvor. Obrigado. Você, sabendo do preço pago na cruz, pelo sangue de Jesus, qual a escolha que você faz diariamente? A gente, às vezes, esquece disso, e a gente pensa muito na nossa vida, né? Mas que hoje você lembre disso. Lembrando do sacrifício de Jesus na cruz, qual escolha você escolhe para a sua vida hoje? Nós vamos cantar o hino de hoje em diante. E que você faça hoje uma renovação da sua escolha, de estar sempre ao lado de Jesus, respondendo ao preço pago lá na cruz. De hoje em diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do
escolho viver com Jesus. Em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz, eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Amém? Que o Senhor seja realmente a razão do nosso viver, que nós nunca esqueçamos do preço que já foi pago na cruz. E é isso que nos dá esperança, é isso que nos faz prosseguir buscando a santidade, buscando cumprir os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Nós escolhemos estar nessa noite aqui porque nós queremos ouvir o Espírito Santo falar ao nosso coração. Nós viemos aqui ter um encontro com o Senhor. E agora eu vou convidar você a cantar mais um hino, que é o hino Fala a Minha Alma. Que você cante e medite nessa letra, já deixando que o Espírito Santo fale ao seu coração. Fala minha alma, ó Cristo, fala-lhe com amor, dize-lhe com ternura, eu sou teu Salvador. Faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e te entregar meu ser. Faze-me ouvir bem manso, bem suave murmurar. Eu já verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com todo amor, dize-me com ternura, tu tens um Salvador. Fala aos teus filhos sempre, dá-lhes a direção, enche-os de alegria, mesmo na provação. Faze-os bem consagrados, prontos a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, bem suave murmurar. Eu já verti meu sangue
ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, bem suave murmurar. Eu já verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com cada amor. Dize-me com ternura, tu tens um Salvador. Muito bem, momento de nós colocarmos em oração nossos agradecimentos, nossos pedidos. Quem quer manifestar aqui agora seu agradecimento, seu pedido? Quem quer? Daniel. Boa noite aos queridos irmãos. Agradeço a Deus as bênçãos recebidas, são muitas, proteção, cuidado. Peço oração pelos projetos evangelísticos da nossa igreja. Nós temos a Caravana Arena do Futuro, agora final de semana. Nós temos também o projeto Impacto e Esperança no Beira Rio, não é? Possamos estar nos preparando. Também orar aqui pela Pereira Passos, projeto ali para a nossa igreja. Eu peço oração também por uma pessoa que a gente começou a dar estudo, que Deus possa estar no comando. Peço oração pela minha mana, que a gente possa, conto com as orações dos irmãos para a gente continuar, é um tratamento longo. E pela nossa igreja, pelo batismo do Espírito Santo para cada um de nós. Boa noite a todos. Eu só digo tudo que o irmão Daniel falou referente a ele, tudo que ele falou, que ele seja abençoado. Boa noite, eu agradeço pela saúde, né, e porque em meio a esse turbilhão que estamos vivendo novamente, né, nós estamos aqui bem protegidos por Deus, e peço oração pelos que foram atingidos, né, que a gente possa de alguma maneira ajudá-los. Muito bem. Mais alguém? Mais alguém? Bom, eu vou fazer já também o pedido de oração e também já um anúncio. O pastor esteve aqui conosco no início, mas já teve que sair a compromisso, então ele pediu para dar o recado também. Como a gente está mencionando aqui, pedindo oração pelas pessoas desabrigadas, afetadas, né, mais uma vez pelas enchentes. O anúncio aqui que eu gostaria também já de compartilhar com vocês é que a nossa igreja vai ajudar essas pessoas desabrigadas, assim como já foi nas outras vezes. Então, se você quiser trazer donativos para contribuir, ajudar com essas pessoas, você pode trazer nos cultos nesse fim de semana, aqui na nossa igreja, ou você pode trazer também, entregar na secretaria do colégio. Nós vamos arrecadar e levar esses donativos tanto aqui para a região das ilhas de Eldorado, quanto também para as famílias afetadas em São Sebastião do Caí. Então, você pode ajudar, trazer lá o que você puder, né? Seja questão de materiais de limpeza, sejam roupas, materiais, né, de alimentos. Você pode ajudar trazendo aqui, que a igreja vai destinar para essas famílias afetadas. Aproveitando também, já faço aqui o anúncio de mais um culto que terá nesse fim de semana. Então, o nosso próximo encontro será na sexta-feira à noite. Isso porque nós estamos aí entrando aqui numa caravana, né, de evangelismo especial, e essa programação ela vai começar então já na sexta-feira à noite com o pastor Luiz. No sábado pela manhã teremos também a programação aqui na nossa igreja e no sábado à tarde na Igreja Central de Porto Alegre. Isso tudo vai culminar, né, com fechamento lá no dia 9 no estádio Beira Rio. Então toda essa programação aqui da igreja ela é especial. Você é convidado para estar já no começo então dessa caravana que começa na sexta-feira às 19h30 aqui nesse auditório. Sexta, 19h30.
Muito bem. Mais algum pedido, algum agradecimento? A gente vê o Eric falando, né? E eu me lembrei assim que na primeira devastação que teve em maio, né? A gente se mobilizou, a gente viu um monte de gente se mobilizando e tal. Inclusive fiz algumas coisas com relação a famílias da nossa igreja mesmo. Em setembro foi enchente, aí a gente viu muita gente se mobilizando. Só que agora parece que a gente já está meio assim desanimado, já está meio... E as pessoas continuam, até acho que ficou mais grave a situação do que antes, entende? Então, não vamos desanimar, gente. Vamos atender a ASA, atender aos nossos pedidos aqui para nós ajudarmos. Hoje o pastor disse que está levando roupas lá para Eldorado, né? Então, não vamos desanimar, vamos continuar nessa luta, porque as pessoas elas não têm culpa disso e a gente tem que tentar, dentro do que a gente pode, né, fazer a nossa parte. Convido você a ficar de joelhos, se puder, para nós falarmos uma palavra de oração. Eterno, maravilhoso e justo Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos colocar nossa gratidão pela vida, nossa gratidão por tu nos cuidar, por tu nos dar tantas bênçãos, Senhor, que nós muitas vezes sequer notamos, né? Nós queremos depor todas aos teus pés em forma de agradecimento. Também queremos te pedir, Senhor, por tantas coisas que tenhas afligido o teu povo, né? Ora, o povo aqui da região, ora, o povo com algumas devastações, com algumas coisas. Queremos te pedir, Senhor, que nos ajude a também ver como ajudá-los, a entender como ajudá-los e fazer com que isso também seja uma forma de nós não só fazermos nossa parte, mas também mostrarmos o teu amor por eles. Dá-nos, Senhor, a tua bênção sobre as famílias da nossa igreja, sobre os nossos pedidos que aqui foram feitos, missionários, sobre os projetos evangelísticos, sobre a nossa igreja nova na Assunção, algumas pessoas também com questões de saúde. Queremos depor todas as coisas aos teus pés, Senhor. E também, de uma forma especial, quero colocar as pessoas que estão nos ouvindo, ou nos ouvirão pela internet, que tu visite essas pessoas, que tu cuide de cada uma delas, que tu as conduza para que te conheçam, para que te aceitem, para que também estejam conosco nas mansões celestiais, quando tu vieres nos buscar. Dá-nos, Senhor, a tua bênção. Quero também te pedir pela Suelen, que vai nos trazer a palavra, que tu estejas com ela, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu conheci a Suelen esse ano, né, lá no retiro. Não foi um retiro, foi um passeio que a gente fez para Gramado, né? E aí eu vi lá o Mateus e a Suelen e digo assim, mas que legal essa família, né? E aí ela veio de outra igreja para cá e está nos ajudando bastante em todas as áreas, na questão infantil, na questão da criança, na igreja da Assunção, aqui no Louvor. Então, é uma pessoa que está aqui vibrando e ativa e ela aceitou o convite de trazer a mensagem para nós hoje. Suelen Mendonça de Lima, eu quero que tu venhas aqui para nos trazer a palavra. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada eu. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também esteja bem. Vamos fazer mais uma oração antes de iniciar? Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui para estudar a Tua Palavra, Senhor, num mundo em que muitos lugares, Senhor, estão em guerra, estão em situações complicadas, e até aqui no nosso estado também, Senhor, muitas pessoas passando dificuldades. Graças a Ti, Senhor, nós estamos aqui em boas condições e podendo estudar a Tua Palavra. Por favor, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, fale a cada um, Senhor, aquilo que precisa ouvir. E também me abençoe, Senhor, para que eu fale aquilo que o Senhor deseja. É o que eu te peço no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, antes de mais nada, eu vou dizer para vocês que eu estou bem nervosa. Então, se eu começar a gaguejar ou ficar vermelha, vocês não estranhem que é isso aí mesmo, tá bom? Eu já preguei algumas vezes, só que eu sempre tive um roteiro pronto, né? Então, essa é a primeira vez que eu pude escolher o tema. E eu fiquei muito em dúvida. Minha nossa, parece que abriu infinitas possibilidades. Eu disse, o que eu vou falar, né?
E eu pedi para que Deus me ajudasse, né? Porque não sou eu que tenho que falar, é Ele. E a resposta foi a mais clichê de todas. Numa quarta de oração, vamos falar sobre oração. Então, a gente vai estudar um pouquinho do que a Bíblia fala a respeito desse tema. Eu acredito que a gente já sabe, mas algumas coisas a gente tem que relembrar. Mas, então, o que é a oração, né? Uma das definições mais conhecidas por nós adventistas aqui, eu acho que todos nós já ouvimos, está lá no livro Caminho a Cristo, no capítulo 11, em que a escritora Ellen White nos diz assim: a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo, não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Então, orar nada mais é do que conversar com Deus, né? Nós temos esse privilégio de ter um Deus que Ele é acessível, que Ele é disponível para nós todo o tempo. É um Deus 24 horas, como eu falo. Se a gente acorda no meio da madrugada, com peso no coração, talvez a gente não tenha ninguém para ligar, mas a gente tem com quem conversar, né? Esse Deus, Ele não nos pede palavras difíceis. E quando a gente está conversando com pessoas que estão chegando na igreja, dizem, eu não sei como orar, vocês falam assim, falam assado. E, na verdade, Deus, Ele não pede que a gente fale de determinada maneira, né? Inclusive, lá em Mateus 6, 7, o próprio Jesus, né? Ele diz assim: e orando, não usei de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Deus, Ele não quer que a gente repita, que a gente decore, que a gente fale bonito. Ele quer que a gente fale com o nosso coração sincero. E a Bíblia diz também, em Mateus 7, 7, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Deus, então, na sua palavra, Ele nos aconselha a nos apresentarmos a Ele, perante Ele com os nossos pedidos. Ele conhece as nossas necessidades, mas Ele quer que nós peçamos. Isso é diferente, né? Deus sabe de toda a nossa vida, Deus sabe do nosso coração, mas Ele faz questão e Ele fala ali em Mateus, peçam, né? Eu vou dar para vocês, mas me peçam, né? Mas orar não é só pedir. Um pastor, líder jovem, né, o pastor Cândido Gomes, ele faz a seguinte reflexão, que sempre me coloca para pensar. Ele diz assim: pense nas orações que você faz geralmente. Agora tire delas os seus pedidos e os seus agradecimentos. Sabe o que sobrou? A sua relação com Deus. Eu fico pensando, será que da minha oração sobra alguma coisa? Será que eu só peço e agradeço? Ou eu realmente tenho um relacionamento com Deus, eu converso com Deus, né? Às vezes, né, a gente conhece aquele tipo de pessoa que manda um oi no WhatsApp ou mensagem, hoje não se usa mais mensagem, mas manda um oi, que tu sabe, quando ela dá oi, tu sabe que ela vai pedir alguma coisa. Quem não tem um amigo desse, né? Ele nunca fala contigo, vocês não se encontram, não conversam, ninguém sabe da vida de ninguém, se conheceram em algum momento e tem o seu contato. Mas, de vez em quando, a pessoa precisa de alguma coisa e manda uma mensagem. Quem é que gosta desse tipo de gente? A gente não gosta, né? E por muito tempo, eu não sei como é que é vocês, mas eu fui assim com Deus, de só recorrer a Deus quando eu precisava. Eu só orava que nem a lâmpada mágica, né? Eu falava com Deus quando eu precisava de alguma coisa. E eu esperava que Deus ia me atender ainda, né? Arrogância nesse ponto. Mas falar com Deus não é só pedir, pedir, pedir. É conversar com um amigo, né? E isso faz muito mais sentido. Eu tenho um grupo de amigas que a gente agora está distante, né? Porque eu me mudei, e com filhos é tudo muito mais difícil. Mas quando a gente se encontra, é um falatório sem fim. Assim, não tem hora, a gente não quer parar de conversar, não quer parar de falar, né? E assim tem que ser o nosso relacionamento com Deus. A gente tem que contar para Ele a nossa vida e pedir a opinião dele também, né? E a Bíblia fala também outras questões da oração, né? Por exemplo, ali em Mateus 6,33, que nós podemos abrir, aqueles que tiverem a Bíblia. Diz assim, também um verso bastante conhecido. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Deus ele nos dá a receita de quando é que a gente tem que fazer as coisas, né? Deus ele é tão bondoso com a gente que ele já nos deu a dica que se a gente buscar primeiro ele, as outras coisas que a gente precisa vão ser nos acrescentadas. Então, a gente sabe quando é que a gente tem que orar. Tem gente que gosta de orar de noite, mas Deus fala que é primeiro ele. Então, a não ser que você vai trabalhar, acorde às 5 da tarde para trabalhar de noite, o seu primeiro é de manhã, né? A Bíblia também nos dá o exemplo de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, né, conforme está lá em Daniel 6. E Daniel, ele foi o primeiro ministro de 3 reinados diferentes, inclusive de nacionalidades diferentes. Os reis passavam, mas ele continuava, né? E tamanha era a importância dele naquele contexto em que ele vivia. Será que isso tinha a ver com o fato dele ter comunhão com Deus 3 vezes ao dia? Eu penso que Daniel ele tinha uma comunhão tão profunda com Deus, que eu acho que eles cansaram de falar do que acontecia na vida ali, que Deus começou a mostrar para ele o que ia acontecer no futuro. Deus, tipo assim, os profetas eles recebiam mensagens para os tempos próximos, né? Mas eu acho que Daniel falava tanto com Deus que Deus resolveu mostrar para ele o que ia acontecer milhares de anos depois, né? Centenas de anos, milhares de anos. A Bíblia também nos fala lá, Paulo, né, aconselha aos crentes na epístola de 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então, nos dá essa ideia de que nós devemos viver em espírito de oração, né, falando com o Senhor a todo momento. E o mesmo também está lá em Efésios 6,18, que diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós devemos orar durante todo o tempo, né, como a Bíblia fala, em casa, lavando louça, dirigindo, caminhando, no ônibus. A gente, às vezes, tem aquela coisa de que tem que ser uma aura, assim, né, que tu tem que estar num lugar silencioso, mas a gente pode conversar com Deus nos lugares até que tem outras pessoas. Se eu estou dirigindo, estou ali no meio do trânsito, por que eu não posso falar com Deus naquele momento, né? Inclusive, alguns terapeutas comentam que falar com Deus é uma terapia, que faz bem para a nossa saúde emocional. Então, isso também ajuda ao nosso próprio emocional, né, a nossa própria mente. E a Bíblia também fala como orar. Jesus nos deu, né, uma oração modelo, que está lá em Mateus 6, 9 a 13, que a ideia da oração não é a gente repetir, né, todos nós sabemos de cor o Pai Nosso, né, mas a gente pouco usa, graças a Deus, né, porque a ideia não é que a gente tenha aquilo e repita, mas sim que a gente saiba os elementos que precisam conter numa oração, a parte inicial, a parte do meio, a parte final. Mas, lá em Jeremias 29, 12 e 13, também está escrito assim, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Eu grifei isso aqui, porque eu acho que é a parte principal do texto, né? A gente tem que abrir o coração a Deus por completo, né? Parece que, às vezes, a gente tem situações da nossa vida que a gente não apresenta a Deus, né? Nada foge do controle de Deus e do interesse. A Ellen White tem um texto em que ela fala, né, de que tudo da nossa vida interessa a Deus. Eu até acabei não pegando, mas Deus se interessa por cada detalhe da nossa vida, né? E a gente precisa realmente abrir o nosso coração e falar tudo, das coisas grandes às coisas pequenas também, né? E a gente precisa, com isso, né, se aprofundar nesse nosso relacionamento com Deus. E aí eu peguei também alguns motivos, algumas possibilidades, né, que a Bíblia fala do porquê que a gente pode orar. Lá em Tiago 1,17, esse texto, né, ele nos assegura que toda boa dádiva vem do nosso Pai. Então, nós podemos agradecer por tudo de bom que Deus nos faz. Tudo aquilo que vem bom, até o que não vem diretamente, o meu emprego, eu consegui, passei no concurso, ok, mas sem Deus, certamente não teria ido a lugar nenhum. Pedir sabedoria. Lá em Tiago 1, versículo 5 em diante, fala, né, que a gente pode pedir a Deus e que Deus nos dá sabedoria. Nós podemos também, a exemplo do que fez Jó, interceder pelos nossos filhos, e aí eu estendo para a nossa família, e pelos nossos amigos, como ele fez lá no fim também, quando Deus mudou a sorte dele. Mateus 5,34 fala uma coisa que eu acho que não sei se a gente faz,
Mas orar pelos nossos inimigos, pelas pessoas que nos fazem mal, isso também a Bíblia aconselha que a gente faça. Lá no livro de Atos, relata, então, que os primeiros cristãos oravam pelo Espírito Santo. A gente precisa também seguir isso na nossa vida, né? Pedir a direção do Espírito Santo, pedir os frutos do Espírito na nossa vida. Jesus, lá no relato que está em Lucas 22:40, ele diz que nós precisamos orar pedindo força espiritual para vencer as tentações. Ele aconselha, né, os discípulos para orar para vencer as tentações. Também devemos orar pela volta de Jesus. No próprio oração do Pai Nosso, Jesus fala, venha o teu reino. Então, a gente não pode esquecer. Isso a gente não esquece, porque esse mundo está muito ruim, a gente pede pela volta de Jesus frequentemente. Uma das promessas mais bonitas da Bíblia, que está lá em Tiago 5,16, fala assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Para mim, eu me arrepio quando eu ouço isso. Claro, essa é a versão, a nova versão internacional, ela parece que é mais viva ainda, né? Ela diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. E parece que a gente não acredita nisso às vezes. É tão sério, né? A gente tem poder naquilo que a gente ora para Deus e a gente não usa, né? Em Filipenses 4:6, Paulo aconselha: não andei ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Ele fala que em tudo sejam conhecidas. A gente deve apresentar a Deus tudo o que nos causa ansiedade, tudo que nos... Seja perder a chave em casa, não sei vocês, mas eu oro quando eu perco as coisas, porque Deus ajuda a achar, né? E, assim, a maioria dos textos que eu li, que eu citei aqui, eles são conhecidos por todos nós, né? São poucas as pessoas que frequentam a igreja que, de repente, não leram. São promessas, né, que estão por aí, né? Mas, então, por que muitas vezes nós negligenciamos e não falamos com Deus o quanto nós deveríamos? Será que é falta de tempo? Será que é falta de hábito? Ou será que é falta de prioridade? Uma vez eu li uma reflexão que me fez pensar. Diz assim: no dia do juízo, as redes sociais serão a prova de que nós tínhamos tempo para Deus e escolhemos não estar na presença dele. No estudo da palavra, em oração. Que essa não seja a nossa realidade. Vocês já pararam para pensar quanto tempo a gente gasta com TV, com séries, com redes sociais, com grupos de WhatsApp, aquelas coisas que a gente recebe de vídeos e coisas que não nos levam a lugar nenhum? E quanto tempo a gente separa para estudar a Bíblia, a lição, para orar e até mesmo para vir à igreja? É cansativo, né? Chegar na igreja às 9, sair daqui meio-dia, a gente sai, passei a manhã inteira na igreja. 3 horas. Fica 3 horas na frente de uma série. Não assistiu nem 3 episódios, 2 episódios, nada, passou voando, né? Por que será que a gente é assim? Agora, abrindo um parênteses. Eu nasci em Porto Alegre, né? Mas eu só nasci aqui. A minha família é de Canoas, meus pais moram lá, e eu sempre frequentei a Igreja Central de Canoas. Mas quando eu me mudei para Nova Santa Rita, eu cheguei lá, pessoal novo, mesma coisa que aqui, né? Não conheço ninguém. E tinha uma senhorinha lá, que eu posso falar o nome, porque ela não vai me assistir, que ela não tem internet, né? Ela tem 75 anos, o nome dela é Dona Mable. Nos domingos, para ir à igreja, Nova Santa Rita é interior, gente, é fim de mundo mesmo. Não tem ônibus. O ônibus que tinha era às 6 da tarde. Ela pegava o ônibus às 6, chegava no centro da cidade, caminhava mais 15 minutos, chegava na frente da igreja, sentava na calçada e esperava até às 20 horas para o culto começar. E eu perguntei para ela: mas, Dona Mable, por que a senhora faz isso? A senhora é idosa, 75 anos, com problemas de saúde, problema caminhar com a bengalinha. Por que a senhora faz isso? A senhora pode ficar em casa assistindo a Novo Tempo, a senhora vai ficar doente. Eu tenho medo assim dela cair, de se machucar, porque a pessoa mais idosa, depois que cai, perde um pouco a força, né? E aí ela me disse assim: Suelen, filha, ela me chama de filha, Jesus fez tudo por mim, por que eu não poderia fazer algum sacrifício por ele? Ela ficava assim numa alegria de poder ir ao culto e esperava 1h30 sentada na frente da igreja, na chuva, no frio. E aí eu fiquei pensando assim, poxa vida, né? E eu aqui jovem, não tinha nem o Mateus ainda, nem criança para dar desculpa, morando perto, com um carro, por que eu não vou na igreja?
É sempre a desculpa, o compromisso que a gente marca para a hora do culto, sabendo que tem culto, uma marca compromisso. E, assim, a minha intenção aqui não é de forma alguma julgar você que está assistindo aí e que não vem porque não pode. A gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade de locomoção e não tem problema nenhum, faz parte da vida, né? Mas a minha intenção, sim, é trazer reflexão para você que pode e não vem, porque não quer, né? Que já foi o meu caso. A gente dá desculpa e acaba não vindo na igreja porque pode assistir em casa. Eu me lembro do meu desespero que foi eu não poder vir à igreja. Quando começou a pandemia, a gente fechou tudo. Eu disse, ai, meu Deus, como é que eu vou na igreja? E vinha aqueles cultos online, eu não gostava daquilo. E aí, depois, parece que isso virou tão natural, e aí a gente perdeu essa ânsia assim, de ver na igreja, né? Então, não deixe que as coisas desse mundo, né, tirem o seu foco daquilo que é importante, daquilo que é eterno. Muitas coisas, inclusive coisas boas, né, podem nos distrair, mas o nosso propósito tem que ser claro na nossa mente, né? Por fim, nós podemos confiar que as respostas que Deus dá às nossas orações são o melhor para nós. Lá em Jeremias 29:11, Deus fala através do profeta: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Também no livro A Ciência do Bom Viver, na página 479, a Ellen White, né, inspirada por Deus, escreveu o seguinte: Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Em outras palavras, então, né, a maneira como Deus responde às nossas orações é a mesma maneira que nós responderíamos se nós pudéssemos ver as coisas da mesma forma que Deus vê. Ele faz aquilo que a gente também faria. A gente só não entende porque a gente não consegue enxergar da mesma forma que Ele, né? E o que eu mais ouço, assim, nos dias de hoje, e falo também, tá? Eu sou conhecida por isso, aliás, a cansada, né? É que nós estamos cansados. A gente vai no pôr do sol, cada um fala da sua semana, o que as pessoas dizem? Foi corrida a semana, foi cansativa. Ai, uma amiga me disse, ai, amiga, eu não aguento mais. Ela fala assim, está todo mundo cansado, exausto, cansado emocionalmente. A gente vê, né, o mundo cansado, né? A Terra está cansada. O nosso planeta também está cansado, parece, né? É tanta dor, tanto sofrimento, tanta morte, tantas coisas ruins que a gente vê. A gente não tem descanso. Antes era uma tragédia por ano, né? No começo do ano desabou não sei o quê. Agora é toda semana a gente tem, quando não é uma guerra, é uma tragédia na nossa rua, né? Hoje eu recebi um vídeo aqui na Otto, tudo parecia uma lagoa. Eu disse, meu Deus, como é que as crianças vão chegar na escola? Aqui, perto de nós, né? E tem um texto que eu queria ler com vocês também, que é o último, que é o texto dos cansados, para mim, que está em Mateus 11:28. Tem gente que diz que é o texto das mães. Eu vi esses dias, mas não é. Não, pela glória de Deus, não é. Que é o vinde a mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse texto é um dos meus preferidos, né? Esse é o convite de Jesus para nós, nessa noite e todos os dias, né, da nossa vida. Nós não temos como ir até Jesus de forma física, nós não vamos ir lá encontrar Jesus, literalmente, pelo menos não por enquanto, um dia nós iremos, né? Mas nós podemos ir a Jesus em oração, e entregar os nossos fardos para Ele e descansar na presença dEle. Amém? Deus, até mesmo sem a gente saber, né, Ele já planeja todas as coisas. Justamente a música que eu trouxe hoje para louvar com vocês fala também sobre a oração. Que mesmo que você se sinta sozinho, que nada tem solução, tem alguém que está só esperando a gente conversar com Ele, que é Deus, que está sempre ao nosso lado. Que possamos agora meditar nessa mensagem.
por detrás dessas lágrimas. Se você já perdeu a fé e o que tem já não satisfaz, alguém bem aí à espera de um pedido seu, alguém a ouvir a distância de uma oração. Quando tudo desabar e o medo encontrar alguém, quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, alguém que ao amanhecer cala o mundo pra ouvir sua voz, alguém que conhece bem cada noite que encontra a sós. Ele tem muito mais, suficiente para quem mais perdeu. Tudo novo ele faz, mesmo antes de um pedido seu. Quando tudo desabar e o medo encontrar alguém, quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, alguém, mesmo que seus olhos não enxerguem nada além, há um Deus bem perto. Você não está só. E o medo encontrar alguém, quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, alguém. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pelo culto que tivemos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe agora no retorno para nossas casas e nos dê um restante de semana na Tua companhia, Senhor. Por tudo, Senhor, nós te agradecemos e pedimos a Tua bênção na nossa vida. No nome de Cristo Jesus te pedimos. Amém.